Oi, meu nome é Juliana Cristina, você está no canal Amiga Bíblia, a nossa melhor amiga. Lembrando que o objetivo do canal é que você leia a Bíblia, medite, pense no que leu e coloque em prática na sua vida. A Amiga Bíblia entra na parte que ajuda você a meditar no que você está lendo, te ajuda a entender o que está lendo. Além de ser um canal no YouTube, nós também temos planos de leitura bíblica, inclusive o plano completo do livro de 1 Tessalonicenses já está no aplicativo YouVersion. Aqui, se você está assistindo pelo YouTube, já vou deixar o link para você. Se não, procura nas redes sociais para que você possa encontrar, baixar o aplicativo e começar a estudar diariamente a palavra de Deus. Porque esse é o nosso propósito, que você leia todo dia a palavra de Deus, porque você não se alimenta todo dia, almoça, janta e toma café, toma lanche e tudo mais. A gente se alimenta fisicamente, mas nós devemos também nos alimentar espiritualmente. Nós estamos estudando sobre a carta de 1 Tessalonicenses que Paulo escreveu para os cristãos que estavam na igreja de Tessalônica. No vídeo passado, nós falamos sobre as pessoas que... a saudade que Paulo tinha e que Paulo orientava ele se esforçar de verdade para servir ao Senhor e não ser pedra de tropeço para aquelas pessoas que queriam ouvir o evangelho, né? A gente falou sobre isso no vídeo passado, inclusive maratona. As pessoas maratonam muitas séries, Netflix, outras coisas. Gente, eu te sugiro maratona séries cristãs. Aqui nós temos vídeos pequenininhos de 4 minutos, de 10, de 15. Mas, gente, tem tanta gente que perde... Não vou falar perde tempo, porque eu respeito quem assiste. Eu não gosto muito de assistir, mas eu respeito quem assiste e acho legal, porque é um momento de distração. Eu leio livros e você pode assistir uma série. E assiste uma série, escolhe uma série boa, que é da Amiga Bíblia, tá bom? Tem outras também, mas eu recomendo da Amiga Bíblia. Vamos lá, a gente vai estar estudando 1 Tessalonicenses, capítulo 2, o finalzinho do capítulo 2, que é do versículo 17 até o 20, tá? Paulo desejava ver novamente os Tessalonicenses, e ele diz assim: nós, porém, irmãos, privados da companhia de vocês por um breve tempo, em pessoa e não no coração, esforçamo-nos ainda mais para vê-los pessoalmente, pela saudade que temos de vocês. Porque Paulo esteve presente, ficou um bom tempo tentando, ajudando essa igreja, ensinando esses cristãos. Porém, ele estava agora em outro lugar, acredita-se que seja em Corinto, mas ele tinha saudade. Mas ele falou assim: eu não estou presente com vocês, mas meu coração está com vocês. Quisemos visitá-los. Eu mesmo, Paulo, o quis, e não apenas uma vez, mas duas. Satanás, porém, nos impediu. Então, quero parar aqui nesse pedaço, pra gente entender. Então, estava até comentando ontem com a minha cunhada um fato que aconteceu, e a gente estava comentando o seguinte: vocês conhecem um pouquinho da história da Bíblia? Se não, eu vou contar um pedacinho para vocês. Jacó tinha vários filhos, mas ele tinha um filho preferido, que era José. E os irmãos tinham muita inveja dele. Eu tô contando de uma maneira resumida aí, tá? Senão você procura a história em Gênesis. E José era o filhinho preferido. E o pai deu uma túnica especial para ele, colorida, diferente. Só que os irmãos tinham muita inveja dele. Em vez de tentar resolver esse problema com o pai, conversar, alguma coisa assim, o que eles fizeram? Falaram assim: vamos matar o nosso irmão, vamos acabar com a vida dele. Então alguns planejaram e decidiram fazer isso, não todos. Mas José foi jogado num poço e eles pegaram essa túnica, fingiram que... Como posso dizer? Fingiram que ele tinha morrido, levaram pro pai, sujaram a túnica de sangue, falou que o filho morreu. Só que o filho foi vendido como escravo para o Egito. E muito tempo se passou, ele foi preso, ele foi tentado e outras coisas. Mas muito tempo, resumindo, que eu quero falar aqui sobre o contexto, tá? Resumindo, ele chega no final mais da história, e o que acontece? Houve uma grande fome no Egito. E os seus parentes estavam por ali e foram buscar comida no Egito. Não tão perto, mas foram buscar comida no Egito. E quem era o governador do Egito, que Deus transformou a história dele ruim, que ele foi vendido como escravo e tudo mais, Deus colocou ele numa alta posição. E quem era o líder do Egito naquele momento, o vice-líder, vamos falar, abaixo do faraó, era José.
Só que José reconheceu que eram os irmãos, mas os irmãos não reconheceram que ela era ele. Porque como os irmãos podiam imaginar que o cara que foi vendido como escravo agora estava numa alta posição? E José fala assim para eles, quando José se apresenta e fala, olha, eu sou José. Aquilo eu me arrepio de falar. Eu sou José, aqueles que vocês, parafraseando aí, aqueles que vocês quiseram matar, acabar comigo, mas Deus transformou o mal que vocês quiseram fazer comigo, Deus transformou em bem. E agora eu tô aqui para ajudar muitas pessoas nesse momento de fome e necessidade, inclusive vocês que estavam passando necessidade. Tá? Eu tô parafraseando um pouco, porque eu tô contando a história, né? Mas é muito interessante essa história. O que tem a ver com Paulo isso aqui? Paulo falou assim, olha, eu planejei tanta coisa, e aí visitar vocês novamente, não apenas uma vez, duas, acho que ele planejou mesmo, porque imagina, a viagem não era de carro, de avião, né? Mas ele fala assim, mas Satanás me impediu. Às vezes a gente acha que, ai, Satanás acabou com a minha vida. Realmente, ele quer acabar com a gente. De verdade, tá? Presta atenção, porque ele quer acabar com a gente mesmo. Mas, mesmo assim, Deus usa até as artimanhas de Satanás para transformar em bênção nas nossas vidas. Romanos 8, vou até ler esse texto aqui, que é um dos meus textos preferidos. Inclusive, Romanos é a carta que eu mais gosto. Romanos 8, 28 diz assim. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Então, quero dizer para vocês aqui, quando Paulo fala assim, Satanás nos impediu, mas tudo tinha um propósito. Mesmo que é o inimigo trabalhando na nossa vida, Deus usa isso para nós crescermos, nos fortalecermos. Porque nós estamos entendendo a história só agora. Mas Deus, ele é onisciente. Ele entende como era a sua vida antes, como é a sua vida agora. E ele sabe o fim da história. E o plano dele é que todas as coisas que você passe na sua vida coopere para o seu bem. Mesmo que você não consiga entender. Vou dar um exemplo aqui da minha vida pessoal. Quando eu peguei Covid em julho de 2020. Eu fiquei com dificuldade de falar, de ler, de escrever. Tive que deixar o meu trabalho, o meu convívio social. Eu dava aula na igreja, tive que parar de dar aula. Foi muito difícil, foi bem difícil. Mas Deus reforçou esse texto no meu coração. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo aquelas que parecem, ai não, isso aqui não vai cooperar para o meu bem. Não é possível. Mas mesmo o Covid, daí sabe o que aconteceu? Eu fiquei em casa trancada. Eu brinco, até quando eu escrevi o livro Amiga Bíblia, foi nesse momento. E eu escrevo no livro e eu falo assim, eu dou esse testemunho. Aquela lá foram férias marcadas por Deus para eu poder estar em casa e escrever. Mas poxa vida, como uma pessoa que estava com dificuldade de ler e escrever, conseguiu escrever um livro? Ah, rapaz, só por Deus mesmo. Pode ter certeza. Então, voltando aqui, as dificuldades e as lutas que nós passamos, mesmo que são ações que o inimigo quer acabar com a nossa vida, quer fazer a gente desanimar na fé, mas se apegue em Deus. Ele é poderoso e mesmo assim, ele sabe tudo que vai acontecer, está no controle, mesmo que você não entenda. Eu tenho até uma figurinha assim, ó. Mesmo que não pareça, Deus está no controle. Não desanime, não perca a fé. Você está vendo só a situação agora. Quando passar, você vai entender e falar assim, Deus, muito obrigada por isso. E eu fiquei pensando, poxa, Satanás impediu que Paulo fosse lá falar com os irmãos de Tessalonicenses. Ele ficou, poxa gente, fiquei triste, Satanás impediu. Mas gente, sabe? Deus sabe os propósitos para tudo e sabe o final da história. Olha que coisa. Se ele pudesse ter ido lá pessoalmente, ele não teria escrito essa carta aos Tessalonicenses. E isso não ficaria registrado para nós aprendermos até hoje. Imagina só, Paulo estava escrevendo uma cartinha, entre aspas, uma cartinha para os seus amigos daquela igreja. Escrevendo com carinho. Ele não sabia que isso, praticamente 2000 anos, chegaria para edificar e ensinar outras pessoas como nós. Entende isso? Às vezes as coisas que estão acontecendo você não está entendendo, mas vai servir para o seu bem e para o bem de outras pessoas. Olha que coisa maravilhosa. Satanás falou assim, eu não vou deixar Paulo ir lá falar com esses Tessalonicenses. Deus falou assim, você não sabe de nada, inocente. Ele tá aí, ele ficou aonde ele estava, ele não foi para lá, mas ele sabe que eu vou usar ele para escrever cartas. Ele ainda escreve 2 cartas aos Tessalonicenses. Ele vai escrever cartas e essas cartas vão ajudar pessoas do mundo todo a ficar firmes na fé em mim. Olha que coisa maravilhosa. Deus é tão bom, Deus é extraordinário. Obrigada, Jesus, pelo privilégio que eu tenho
que eu também não entendia, de estar gravando esse vídeo. O Senhor já tinha tudo preparado. Oh, Jesus. E vamos continuar aqui. Então, versículo 19 agora. Pois, olha só, ai, tem tudo a ver. Ai, gente, coisa linda. Pois quem é a nossa esperança, alegria ou coroa, em quem nos gloriamos perante o Senhor Jesus na sua vinda? Olha só, quem eram as pessoas que alegravam realmente o coração de Paulo e certificavam que aquele ministério dele era verdadeiro, que era um bom ministério? Continuando assim, versículo 20 diz assim: de fato, vocês são a nossa glória e a nossa alegria. Até é difícil, eu tenho até um símbolo da amiga Bíblia desenhado aqui na minha Bíblia. É difícil falar assim, sabe? Mas Deus é tão bom, porque você está assistindo esse vídeo. Deus me chamou para evangelizar, para ajudar, para ensinar a palavra para muitas mulheres e até homens também têm sido alcançados pelo projeto Amiga Bíblia. Eu não sou nada, sou um vaso de barro. Até quando eu fui escrever, eu não conseguia nem escrever nem ler, e escrevi um livro. Nunca pensei que eu teria um canal no YouTube. Meu filho brinca assim: nossa mãe, eu tenho uma mãe youtuber. Eu dou risada com isso, porque eu não me sinto uma youtuber, né? Mas eu posso ser uma influenciadora de Jesus. Mas voltando aqui, eu sinto uma alegria tão grande, quando eu vejo que as pessoas assistem e são edificadas pelo vídeo. Não porque eu sou alguma coisa, mas porque Deus, através de mim, está abençoando outras pessoas. É tudo por Ele, para Ele. Toda a glória seja dada ao Senhor. Mas é um privilégio fazer parte do que o Senhor tem feito neste mundo. É um privilégio poder fazer parte de ajudar pessoas. Assim como Paulo escreveu uma carta e não sabia onde ia chegar, eu também gravo vídeo que inicialmente era para algumas amigas. E agora está chegando em pessoas que eu nem sei, nem conheço. E eu louvo a Deus pela sua vida. Isso é a minha alegria. Como Paulo fala assim: vocês, cristãos de Tessalônica, da cidade de Tessalônica, vocês são a minha alegria. Porque vocês aprenderam o que eu ensinei e estão colocando em prática. É isso. Vocês são minha alegria, né? Eu tenho 5 amigas que a gente estuda junto individualmente, né? A Poli foi a primeira, depois a Ju, a Renata, a Isabel, depois veio a Laura. Vou pôr até uma fotinho delas aqui, tá? Eu vou preparar depois até um muralzinho. Mas são pessoas especiais na minha vida que falam assim: vale a pena se dedicar, escrever comentários, gravar vídeo, porque tem edificado a vida das pessoas. O plano de leitura bíblica do YouVersion, gente, já alcançou milhares de mulheres. Eu falo: Senhor, quem sou eu? E de vez em quando eu recebo testemunhos: olha, obrigada, continue. Eu já tô no 5º plano, no 6º plano, já terminei todos os planos, quando você vai pôr mais? Eu falo: Deus, quem sou eu? Nada, sou apenas serva, que ouviu o chamado do Senhor para fazer a obra, e me alegro com cada uma de vocês. Se Deus quiser, se você não conhece eu pessoalmente, se Deus quiser, um dia a gente vai poder se encontrar pessoalmente, ou eu vou encontrar com você em algum lugar, ou vou aí na sua igreja, ou se você não vai numa igreja por enquanto, eu vou te encontrar, se Deus quiser, se Deus providenciar esse encontro. Sabe o que a gente vai fazer? Vou dar um sorriso para você, vou dar um abraço bem apertado, e quero também um abraço bem apertado. E Deus já tem me feito encontrar amigas assim. Que privilégio, gente. Olha, Deus te abençoe e te fortaleça. Mesmo que esteja passando por situação difícil, que você não está entendendo nada, saiba que Deus está no controle. E Ele tem um plano para todas as coisas. Continua firme, maratona no canal. Dá um like, põe um joinha aí, escreva um comentário. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de conhecer a Amiga Bíblia, porque Deus é maravilhoso. Glória a Deus, gente. Ó, então um abraço bem apertado, por enquanto virtual. Curta, comenta, compartilha esse vídeo com mais pessoas. Leve a palavra de Deus para mais pessoas. Até o próximo vídeo.